Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 25 de abril. Nos estúdios, Silvonei José, com assessoria técnica hoje, dando as boas-vindas, Luco Rossi. O tempo é nublado na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 20 graus centígrados nesse momento. Continua a emoção de milhares de fiéis, inclusive brasileiros, que vão se despedir do Papa Francisco. Fala-se em torno de 2 a 3 horas de espera para poder entrar na Basílica Vaticana. Mas vamos com as informações. Será realizada na noite desta sexta-feira, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de quarta-feira da Casa Santa Marta e exposto para homenagem dos fiéis. Milhares e milhares de fiéis em fila para dar a última saudação ao Papa Francisco. O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, cabelengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade. Também presente, Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-cabelengo da Santa Igreja Romana. E tivemos no final da manhã de ontem a terceira congregação dos cardeais. 113 cardeais participaram em vista do conclave, ao final do qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. No total, houve 34 intervenções na manhã de ontem, que começou às 9 com uma oração e durou até o meio-dia com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento que regula a vacância da sé apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais presentes, 135 no total, ainda está reduzido. Não são todos os eleitores que se fazem presentes. Desses 135, 2 já comunicaram que não estarão presentes por motivos de saúde. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza.
O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles. O túmulo do Papa feito com pedra vinda da Ligúria, terra de seus avós. A Ardósia de Lavânia vem das pedreiras com vista para o Golfo de Tuguilho, no leste da Ligúria, entre Sestre Levante e Val Fontanabona. Duro, cariáceo, porém maleável sob as mãos experientes de quem o extrai. Assim como a alma dos lígures, protuberante por fora, mas propenso a ceder à emoção. Os corações realmente se emocionaram com o anúncio da sala de imprensa da Santa Sé. O túmulo do Papa Francisco foi feito com materiais da Ligúria, com apenas a inscrição Franciscus e a reprodução de sua cruz peitoral. Preparado no nicho da nave central entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica Liberiana, o túmulo está localizado perto do altar de São Francisco. Um detalhe já antecipado pelo arcipreste coadjutor de Santa Maria Maior, cardeal Rolandas Macricas, em entrevista à TV. O Papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado num túmulo feito com pedra da Ligúria, que é a terra de seus avós. Sabíamos de suas origens, confessa Enrica Somariva, vice-prefeita de Cogorno, uma cidade com vista para o mar de Lavânia e para o promontório de Portofino. O município com um pouco mais de 5.000 habitantes, de onde se desenrola o fio de uma história que une o pontífice a seu último desejo. Vincenzo Sivori, avô de Regina, mãe de Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Tuguilho, em 20 de janeiro de 1850. Tendo partido para Buenos Aires, morreu jovem, em 1888. De Sivori resta uma placa de ardósia colocada numa típica casa de cor amarela, perto da igreja paroquial de São Lourenço, padroeiro de Cogorno. O que é impressionante é como o Papa muitas vezes escondeu seus laços com a Ligúria. Dissemos a nós mesmos: paciência, levaremos ainda que seja só um grãozinho da nossa terra. Depois essa notícia. A voz de Somariva ainda está trêmula. A emoção é fresca e vibrante. O ponto de virada na descoberta das origens lígures do Papa foi o dote de casamento entre Vincenzo Sivori e Caterina Sturla, bisavós de Francisco. Um telefonema de Buenos Aires, uma árvore genealógica enviada por e-mail e a surpresa. Ângela Sivori, que ainda mora em Cogorno hoje, descobre que é prima do Papa. Sua filha, Cristina, conta a história. Ele nos deu um grande presente, uma última surpresa. Ele disse que queria descansar na lápide de seus avós. É uma coisa linda. A emoção de milhares de fiéis brasileiros também presente aqui em Roma. Uma família brasileira. Jackson Erpen. Meu nome é Caio, eu sou de Boston. Eu não sabia muito do Papa não, mas quando ele morreu, ficou triste, porque... E a gente explicou para você. Né? Ele é o, como que fala? O ruler de todo, da Igreja Católica. E a gente são católica, então fez impacto na gente. Impact a gente. Tem alguma imagem que tenha visto na televisão ou nas redes sociais, alguma coisa dele que te marcou? Eu fui na igreja, tem escola de igreja, e a gente já viu fotos dele. E ontem viu a amiga. Ontem a gente viu a freira que entrou para poder acompanhá-lo ali no altar, abriram a sessão, né, para que ela pudesse acompanhar o velório dele, e foi uma coisa que a gente mostrou para ele, mostrou para ela e marcou bastante. Porque não só isso também, a gente estava falando agora também da pandemia, né, que ele veio sozinho até
aqui à Praça São Pedro e para dar a bênção, né? E aquilo ali marcou demais na televisão, ele sozinho, a praça vazia. Aquilo ali eu acho que foi o que marcou bastante. Acho que marcou foi o jeito dele ser mesmo, mais aberto para o mundo, mais aberto para o dia de hoje, na questão de incluir todo mundo, incluir o pobre, incluir o rico, o preto, brigando bastante com a questão da política, né? Fazendo o máximo para que pudesse parar essas guerras da Ucrânia, da Rússia, do Israel, né? Acho que foi uma pessoa marcante e vai ficar marcado pro resto da vida, com certeza. Viemos para passar 12 dias para mostrar a Itália e a França para eles e para a gente também, que é a primeira vez que estamos passando pela Europa, e coincidiu dele vir a falecer na segunda-feira e a gente chegou aqui ontem. E estamos passando por esse momento histórico aqui, que não queria, a gente queria ir lá dentro em outra ocasião, mas vamos tentar ir lá dentro agora nessa ocasião e ver se marca isso aí para nós. É um momento que emociona todo mundo, emociona a gente, emociona a Igreja Católica e é isso aí. Acho que vai ficar marcado por resto das nossas vidas aí. Na memória e na memória de todos que estão aqui e presenciaram isso, né? Puderam ver isso. Para explicar para os nossos ouvintes, vocês são brasileiros de onde, mas estão morando em Boston, não? Isso, eu sou brasileiro de Minas Gerais, moro em Boston há 27 anos. A minha esposa é de Recife, mora lá também há 25. E os 2 filhos de 14 e 12 nasceram lá e estão aqui agora passeando com a gente. Falam mais inglês que português. Muito mais inglês que português, é. E em casa você fala inglês, português, como é que é? Eu falo inglês, eles falam português. Isso, a gente fala português porque eles aprendam português e eles transmitem de volta em inglês pra gente. Mas conseguem se entender bem em casa? Se entendem. A conversa sempre tem 2 línguas. É. Bem, amigos de todo o Brasil, conversamos agora com o padre Alexandre Aui, que é o presidente da Obra Internacional de Schoenstatt, amigo da Rádio Vaticano. Que alegria tê-lo conosco. Não nesse momento, mas é um momento que nós estamos vivendo intensamente. Padre Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Silvanei. De fato, não era previsto que estivéssemos aqui nesse momento falando desse tema, mas acho que é uma alegria também especial poder participar desse momento histórico da vida da Igreja, com muita gratidão no coração, também muito de tristeza pela partida de uma pessoa com quem nós tivemos a possibilidade de trabalhar de perto aqui no Vaticano, mas a Igreja e o mundo reconhecem a grandeza desse homem e é bonito ver Roma cheio com tanta gente para se despedir do Papa, para agradecer pelo seu legado. Descreva para nós Papa Francisco. Papa Francisco trouxe o senhor para o Vaticano. É verdade. Sim, nos conhecemos desde 2007, quando tive a graça inesperada de trabalhar com o cardeal Bergoglio na Conferência de Aparecida, que tanto marcou os rumos da Igreja do Brasil e da América Latina. E imediatamente o que mais me chamou a atenção foi a sua humildade. Uma pessoa que, sendo cardeal, eu era um padre novinho ainda, trabalhávamos de igual para igual, me perguntava as coisas, o que eu pensava, me pedia para escrever, me pedia para levar o cafezinho, para levar os bispos ao hotel e essas coisas bem do cotidiano, e ao mesmo tempo também trabalhar nos textos, colocar todas as coisas no computador, com muita humildade, simplicidade e uma capacidade de trabalho impressionante. Ou seja, o que tinha na cabeça desse homem, o documento de Aparecida, ele foi o redator principal, né? Foi o chefe da comissão de redação. Ele tinha todo o documento na cabeça e sabia, no momento me disse, está faltando alguma coisa sobre a violência, vamos escrever alguma coisa sobre a violência. E assim, ou seja, todo o documento, nas suas partes, na sua ordem de apresentação, e de fato uma capacidade de trabalho muito grande. E depois uma pessoa com muito bom humor, muito simples, um humor com uma pontinha de ironia, assim, no bom sentido, sempre nos fazendo rir, nos fazendo descobrir também as alegrias da vida e descomplicando também, às vezes, coisas complicadas com aquele toque de humor que ele sempre tinha. Uma pessoa também profundamente misericordiosa, profundamente humana, esse amor aos pobres, esse amor às periferias, essa consciência de que somos uma igreja em saída, como já
falamos 1000 vezes, né, nesses dias, uma igreja que vive num mundo que é como um hospital de campanha, onde as pessoas, né, precisam de um abraço, de um acolhimento, de primeiros socorros, e que não é uma alfândega onde estamos sempre perguntando pela doutrina ou pelas regras ou pela moral, mas que vê tudo isso, ele não mudou nada, mas vê tudo isso dentro de um contexto de amor e de misericórdia, que é o que o Evangelho nos ensina. Uma coisa agora bem particular, entrando na Basílica para a última homenagem, que sentimento brotou ali? De muita pena por perder essa pessoa que era um pai para nós, mas também para a humanidade. Era como um sentimento de perda, de vê-lo pela última vez ali. Então, acho que é a saudade, que nós escrevemos tão bem em português e que é difícil dizer em outras línguas, a saudade de alguém com quem a gente teve a possibilidade de conviver, mas ao mesmo tempo também uma profunda gratidão. Eu comecei a passar um filme na cabeça, né? Fiquei um bom tempo lá dentro, recordando desde o primeiro encontro, depois, quando tive a graça de acompanhá-lo na JMJ, depois, quando me chamou aqui, e todas essas entrevistas que fiz sobre a relação dele com Nossa Senhora, comecei a passar uma série de lembranças na minha cabeça, e por cada uma agradecendo também pelas pessoas que, graças a ele, eu pude conhecer. Tive a graça de, estando ali dentro, surpreendente, estava todas as pessoas do dicastério para os leigos da família da vida do outro lado, rezando por ele, porque tinham vindo juntos. E foi como, né, depois fui lá, abracei também o novo secretário, novo, já não é novo, né? Mas foi ele que nos uniu, né? Foi a primeira coisa que brotou, pensar que todas essas pessoas, você mesmo, nos conhecemos graças a ele, graças a esse chamado totalmente surpresivo, totalmente também imerecido, né? Porque trabalhar no Vaticano é uma graça especial, tem as suas dificuldades, como em todos os trabalhos, mas é também uma oportunidade de servir a igreja de uma maneira tão direta. E foi ele que, de alguma maneira, né, pensou que a gente podia contribuir de alguma forma, né? Não sei se estava muito certo. Eu acho que ele via além do horizonte. Padre Alexandre, o senhor escreveu um livro sobre Nossa Senhora com o Papa. É verdade. Que brota dessa conversa, então? Tanta coisa boa, tanto amor a Nossa Senhora de uma maneira muito simples. Isso foi justamente o que me chamou a atenção. E agora, nesses dias, quando li o seu testamento espiritual, é impossível não pensar nisso, né? Ou seja, um Papa que, sem dúvida, não falava o tempo todo de Nossa Senhora, mas sempre colocava um tom mariano naquilo que fazia. E volta para a casa de Nossa Senhora. Exato. E agora, no final, depois de todas as visitas, né, mais de 100 visitas, pedi uma das poucas coisas que ele falou no seu testamento, né? Não é que fez uma lista de desejos, uma lista de coisas, mas, bom, eu quero ser enterrado junto a Nossa Senhora, uma coisa diferente dos últimos papas, embora outros foram até explicitamente mais marianos que ele, como João Paulo II, Totus Tuus, uma referência a Maria, mas Francisco, nessa simplicidade de um amor, ele amava Maria com o coração do povo. E sempre me recordo dessa entrevista, uma frase que depois descobri quando fiz o doutorado, que ele já tinha mencionado em 1974, quando era provincial dos jesuítas, uma frase que diz: se você quer saber quem é Maria, pergunta para os teólogos, mas se quiser saber como amar Maria, pergunta para o povo. Essa frase fala justamente de uma coisa que depois ele escreve também em Evangelii Gaudium, né? Maria sempre a encontramos no meio do povo. E essa é a experiência, pelo menos da Igreja Latino-Americana, eu diria da Igreja Universal, mas especialmente na América Latina, temos um vínculo de coração cordial, né, com Nossa Senhora, que é tremendamente forte, porque Jesus foi nos apresentado como filho de Maria, das mãos de Maria, e sempre a cruz e a imagem de Maria andaram juntas, né, no processo de evangelização e a própria aparição de Guadalupe. E ele começou a preparar já esse jubileu, né, de 2031, 2033, depois com o Jubileu da Redenção, mas o de 2031, de Nossa Senhora de Guadalupe, vai ser como
uma preparação ao jubileu da ressurreição, da redenção, né, em 2033. Eu acho que isso, para ele, é muito forte, a experiência simples que ele aprendeu também com o povo. Talvez, obviamente, ele já trazia de casa essa vinculação à Nossa Senhora, especialmente Nossa Senhora Auxiliadora, porque ele tem toda uma base familiar salesiana, e depois foi descobrindo, no contato com o povo, especialmente quando teve a oportunidade de ser pároco, esse amor natural que o povo tem por Nossa Senhora, e ali foi aprendendo também a amar ainda mais profundamente Maria. E desatadora dos nós. Eu aprendi com ele. Exatamente. Quando ele conta, nessa entrevista, e depois já se publicou por vários lados, que simplesmente ele recebeu como um cartão de Natal essa imagem e lhe tocou profundamente. E ele começou a fazer cartões de Natal, embora é uma imagem de Nossa Senhora desatando os nós, cartões de Natal, conheço até padres que na época, nosso superior na Argentina recebeu o cartão de Natal do Bispo de Buenos Aires, com essa imagem, e começou a distribuir santinhos, e essa devoção foi se tornando conhecida, até que uma senhora pintou um quadro maior e colocou numa igreja em Buenos Aires, e a partir daí se tornou um santuário e com uma grande afluência de pessoas, né? E ele simplesmente foi um difusor dessa devoção tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. E ele dizia que não era só pela imagem em si, que talvez não tenha um valor artístico tão grande, mas pela referência a Santo Irineu de Leão, né? Que dizia que que Maria desatou com a sua obediência o nó da desobediência que Eva tinha atado. Ou seja, então, assim, de alguma maneira é profundamente teológico, né? Maria é a nova Eva, é aquela que ajuda a desfazer os nós da nossa vida cotidiana, com a sua obediência, com o seu amor, com a sua fé. E é isso que ele também deseja para toda a igreja. Inclusive, eu diria, a igreja do Papa Francisco tem muito de mariana, no sentido da misericórdia, da ternura, do amor. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu apresentei para ele a minha tese, né, no final, que eu falei para ele, certamente o senhor não vai ler isso aqui, tem 800 páginas, mas eu queria pelo menos mostrar para o senhor o índice, para ver se o senhor pelo menos está de acordo com isso que eu escrevi, né? Ele falou, não, realmente eu não vou ler, porque eu não leio nada do que escrevem sobre mim, para não me achar. Né? Disse isso muito claramente, né? Traduzo em português, né? Para não creer-me-la, não? Para não me achar. Mas, por outro lado, olhou assim muito rapidamente o índice e falou assim, não sei se você escreveu sobre isso, mas não esquece depois de escrever algum artigo sobre a revolução da ternura que Maria significa. Falei, não, isso está aqui. Aí eu mostrei para ele onde estava. Ah, que bom que você escreveu. Ou seja, para dizer uma dimensão interessante, assim, ele vê Maria como uma revolucionária da ternura e do afeto, porque ela era totalmente terna, totalmente mãe, né, totalmente acolhedora e ao mesmo tempo capaz de firmeza, de ser forte, essa mulher forte, né? E toda a dimensão da mulher no pontificado de Francisco vem daí, vem desse convencimento da importância de ter mulheres que são ao mesmo tempo fortes e mães, ou seja, são fortes porque são também educadoras, são fortes também porque são ternas e sabem acolher a vida do filho. Tantas coisas bonitas que me vêm à memória quando falamos da dimensão mariana do Papa Francisco. Papa Francisco, nesse momento, está com o radinho ligado na gente. O que você gostaria de dizer a ele? É difícil. Simplesmente muito obrigado. E acho que isso a igreja inteira disse, e não só a igreja. Esse muito obrigado é de toda a humanidade. Porque poucos homens... Esses dias me escreveu um amigo ateu e falou assim, você sabe que eu sou ateu, mas eu estou triste. Porque o mundo precisa de pessoas como o Papa Francisco. E, de fato, o mundo inteiro, nesse momento, agradece. Obrigado, Papa Francisco, por acreditar na humanidade. Ele acreditou não só em mim, em você, mas acredita no ser humano, no potencial do amor. Por isso que ele é capaz de integrar a tantas pessoas. Por isso que ele é capaz de ver com amor o judeu, o muçulmano, o evangélico, todos os que têm bondade no coração, ele identifica isso e não começa a discutir doutrinas e ideias, mas
percebe o amor que Deus plantou no coração de cada um e nesse amor estamos unidos. Eu acho que é isso que ele deseja para a humanidade. Talvez a grande dor que ele pode ter levado nessa partida, e está isso também no seu testamento, ele coloca no final, é a falta de paz no mundo, né? Ou seja, quantas vezes uma voz que gritou no deserto, claramente uma voz que gritava no deserto pedindo paz, e que ainda não chegamos a essa paz. Esperamos que ele possa interceder lá no céu por essa paz que a humanidade tanto necessita. Assim seja. Obrigado, Padre Alexandre. Eu que agradeço. Concluímos recordando que continua o grande momento da despedida do Papa Francisco, com milhares de fiéis e peregrinos que ainda estão em fila. Por volta das 18 horas a praça deve se encerrar, porque às 19 horas fecha-se a Basílica de São Pedro. 20 horas teremos então o momento do fechamento do caixão. Estaremos transmitindo amanhã, a partir já das 5:30 da manhã, a celebração das exéquias com comentários em português. Terminamos aqui e nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.